Iscaloba-loba. Olá, pessoas. Eu sou o Schwarza e esse é o Lendas Sinistras. No último domingo, o programa Fantástico da Rede Globo exibiu uma matéria sobre os 30 anos da Noite Oficial dos OVNIs. Para quem ainda não viu, deixarei a matéria na descrição. Pois bem, após a exibição da matéria e até durante a sua exibição, muitas pessoas entraram em contato comigo no Twitter e no Facebook me pedindo para opinar sobre o assunto. E bom, vocês sabem como eu sou muito cauteloso ao abordar esse tipo de tema. Não gosto de dar respostas conclusivas sem ter certeza do que eu estou falando. Então eu assisti a matéria e em seguida fui pesquisar sobre o assunto para poder trazer para vocês algo que não foi mostrado na matéria do Fantástico e trazer também outros pontos de vista, como a opinião de ufólogos, de astrônomos e assim por diante. Bom, para começar eu vou resumir o caso para quem caiu de paraquedas nesse tema. Na descrição terá o link para uma matéria mais detalhada. No dia 19 de maio de 1986, mais de 20 OVNIs foram detectados pelos radares do Sindacta 1, sediado em Brasília. O fenômeno durou aproximadamente 3 horas e foi observado no solo por testemunhas em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A coisa foi tão grave que o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, o CONDABRA, considerou a segurança dos voos ameaçadas, principalmente no espaço aéreo de São Paulo, onde se concentra o maior número de rotas aéreas do país e onde os OVNIs estavam mais ativos nas imagens dos radares. Além disso, a segurança do país poderia estar sendo ameaçada, pois em vez de OVNIs, os objetos poderiam ser aviões invadindo o país e indo atacar os principais centros, no caso São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. E foi esse um dos motivos das operações de interceptação e perseguição a esses OVNIs por caças F-5 e Mirage 3. Mas ao longo daquela noite, mais de 50 aeronaves oficiais se espalharam pelo território nacional para investigarem mais de perto os tais objetos. E caso fossem realmente aviões inimigos, a ordem era de abatê-los. Ou seja, a parada foi séria mesmo e rendeu uma ação militar. Enquanto nossos militares se preparavam para uma guerra, as pessoas no solo olhavam para o céu sem saber o que estava acontecendo. Bom, na verdade, ninguém estava muito certo do que estava vendo. Algo bem evidenciado em alguns dos áudios liberados pela aeronáutica e que foram exibidos no Fantástico. Estou vendo treino agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Nesse outro, notamos a fascinação que os objetos causaram nos pilotos. Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela, mas só que monta de fogo bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, branco. E nesse outro, podemos perceber que o que aconteceu naquele dia não foi algo normal ou rotineiro. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. A operação não conseguiu abater ou capturar nenhum dos objetos voadores, pois eles eram capazes de voar a velocidades muito altas, despistando as nossas aeronaves. No dia seguinte, o então ministro da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, deu uma entrevista coletiva à imprensa juntamente com os pilotos dos caças envolvidos na operação, confirmando os acontecimentos daquela noite, que passou a ser conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi a primeira vez que o governo brasileiro reconheceu publicamente que estava lidando com algo de conhecimento obscuro. Agora imaginem como uma declaração como esta atingiu a mídia. Se você pensou na palavra sensacionalismo, você acertou. Pois bem, até aqui eu repassei a vocês basicamente o que o Fantástico exibiu. A partir de agora, vamos tentar ver os fatos por outros pontos de vista. Como eu disse, a mídia tratou o fenômeno com muito sensacionalismo, entrevistou testemunhas que estavam no solo e que relataram muita abobrinha e achismo, e poucos conseguiram entrevistar os militares. Isso acabou gerando um folclore desnecessário para a história toda. Uma coisa que devemos sempre destacar numa história como essa é que OVNI é qualquer objeto voador não identificado. Pode ser um fenômeno natural desconhecido, uma aeronave não reconhecida pelo nosso Comando de Defesa Aeroespacial, tecnologias espiãs das quais não conhecemos e, por que não, seres de outros planetas ou dimensões. No relatório oficial da Força Aérea foi dito o seguinte: como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos
e refletem certa forma de inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Bom, no que se diz respeito à inteligência, eles se referem ao fato dos objetos se alinharem no céu e manter distância dos caças. Mas em nenhum momento o relatório definiu os OVNIs como algo vindo de outro mundo. A equipe de reportagem do site G1 procurou o comando da aeronáutica para saber, 30 anos depois, sobre as respostas para a noite dos OVNIs. E o órgão explicou por meio de uma nota que não dispõe de estrutura e de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Ou seja, mesmo depois de 30 anos, não temos uma resposta definitiva para o que aconteceu. Mas enquanto não temos resposta vinda dos militares, alguns ufólogos tentam responder à questão. Para Renato Mota, da revista UFO, o caso está mais que resolvido. Ele diz que são 130 bilhões de estrelas. Achar que só a Terra é habitada é puro egoísmo. Hoje a questão não é mais se existe vida fora da Terra, pois segundo ele, já sabemos essa resposta. A questão agora é quando eles vão se apresentar. Para Mota, as respostas dadas pelos militares sobre a noite dos OVNIs são suposições. Ele ainda diz que não há nada que responda a isso, a não ser que foi um contato. Para ele, este é um mistério resolvido. Eram naves de civilizações avançadas. Eu diria uma resposta assim se eu tivesse realmente entrado em contato com os tais seres avançados, sem ver ou ter uma prova de que aqueles objetos eram pilotados por alienígenas. Tudo cai no achismo. Nenhum militar envolvido na missão disse ter visto alguém de pele verde e olhos grandes. Outro ponto esquecido por Mota é que sim, de fato temos mais de 100 bilhões de estrelas no universo. Porém, a mais próxima de nós, depois do Sol, é a Próxima Centauri, que fica a pouco mais de 4 anos-luz daqui. Isso porque é a mais próxima. Porém, não vamos descartar o fato de que, se existem as tais civilizações avançadas em Próximo Centauri, eles podem ter algum tipo de equipamento revolucionário de viagens interestelares, dos quais nem imaginamos. Agora, o que os astrônomos falaram na época? O astrofísico da Universidade Vale do Paraíba, a Univap, Oli Luiz Vorn Jr., diz que não há comprovação científica que afirme que há vida fora da Terra, e a sua explicação para a noite do dia 19 de maio foi a passagem de um cometa. Pois, segundo ele, quando entra na atmosfera, no caso aqui o cometa, ele esquenta e emite luz, e isso explicaria os pontos brilhantes e a detecção pelo radar, já que um cometa tem massa. E o número grande de luzes no céu naquele dia pode ser explicado pelos meteoros que acabaram acompanhando o cometa. Só que isso não responde o fato desses objetos terem feito manobras erráticas pelo céu, e também de terem acompanhado ou desviado dos aviões militares, demonstrando, no mínimo, uma consciência de que as aeronaves estavam voando com eles. Até onde eu sei, cometas apenas caem. Outra versão dos fatos que foi divulgado na época diz respeito a uma especialista em geopolítica e estratégias militares que afirmou que o evento tinha cara de ser uma operação de espionagem, provavelmente dos Estados Unidos, buscando informações sobre as reservas, bem como as atividades do governo brasileiro no que se refere à tecnologia nuclear. Coincidentemente, os eventos ocorreram em áreas onde se concentram as maiores reservas brasileiras de materiais radioativos, bem como as instalações ligadas ao setor. Se isso for verdade, que tipo de tecnologia seria essa, que permite a aceleração acima dos 6.000 km por hora, algo que o corpo humano não suportaria? Bom, podemos então falar que esses objetos não eram tripulados, seriam como uma espécie de sondas. Bem, como vocês podem ver, as explicações dadas por ufólogos e alguns astrofísicos não preenchem as lacunas dessa história, e mesmo o exército admitiu que não tem meios de investigar cientificamente o caso. Eu sempre sou criticado por minha postura cética nesse quadro. Na verdade, é que eu pesquiso muito sobre o assunto em questão, e fazendo isso você sempre encontra uma brecha ou um furo na história que tira a credibilidade dela. E sabendo desse furo, fica difícil sustentar uma teoria conspiratória aqui. Se eu fizesse isso, seria desonesto com vocês. Por outro lado, alguns céticos tratam o assunto com deboche, sem ao menos dar uma chance ou uma investigada na história, e essa arrogância também acaba ajudando a desinformar. O problema que às vezes eu vejo no meio científico é um certo preconceito com o tema UFO.
Tá certo que existem charlatões que ajudam ao tema cair no descrédito, mas a comunidade científica às vezes age de má vontade com o tema. Temos que ser mais abertos a possibilidades, mas sem deixar se enganar com teorias absurdas que não se sustentam ou que não apresentam provas incontestáveis. No caso da noite oficial dos OVNIs, é difícil ter uma conclusão definitiva. O que sabemos é que objetos voadores não identificados sobrevoaram nossos céus. O que eram e qual era a sua procedência ainda é um mistério, mesmo depois de 30 anos. Esse Lendas Sinistras vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei aqui embaixo. Enfim, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta!